Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu tinha começado uma série de mensagens, falando sobre os patriarcas da nação de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Mas devido a algumas direções específicas, eu dei uma interrompida. Falamos já sobre Abraão, falamos já sobre Isaac. Na semana passada eu ministrei especificamente sobre o jejum. E nessa noite eu quero falar com você, e o título da minha mensagem é O Poder que Habita em Mim. Se ainda existem aqueles que gostam de anotar, eu tenho inúmeros cadernos na minha casa, onde eu anotava as mensagens que eu ouvia os meus pastores ministrando, e muito do que tem estado dentro de mim é porque eu fiz essas anotações, E várias vezes eu vou atrás delas e fico me alimentando daquilo que Deus já falou há tanto tempo atrás. Então, se você gosta de anotar, o título da mensagem é O Poder que Habita em Mim. Efésios capítulo 1, verso de número 15. Abra por gentileza a sua Bíblia. Efésios 1 e 15. Quero ler com você a partir do verso 15 até o verso 23, até o final do capítulo 1. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Até aí. Queridos, o apóstolo Paulo escreve esta carta direcionada aos irmãos de Éfeso, e depois de fazer uma breve saudação nos versos 1 e 2, ele começa a partir do verso de número 3 a bendizer o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você somos o povo mais abençoado sobre a face da terra. Eu e você somos o povo mais rico sobre a face da terra. E Paulo passa a descrever as bênçãos que são oriundas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo passa a falar a respeito de Deus o Pai, de como Ele nos amou antes da fundação do mundo, de como Ele estabeleceu um propósito eterno para mim e para você, de como Ele nos predestinou para a adoção de filhos, de como Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Mas essa bênção não para apenas no Pai, mas prossegue para o Filho, de como o Filho veio a esta terra, vestiu-se de pele humana e deu a mim e a você a redenção e a remissão dos pecados através do seu sangue. E a Bíblia ainda segue dizendo que o Espírito Santo, a terceira, ou aquilo que chamamos de a terceira pessoa da divindade, depois de nós termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós somos selados, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós seremos resgatados para o louvor da glória de Deus. O apóstolo Paulo, dos versos 4 ao verso 14,
ele fala a respeito de como nós somos ricos, de como nós somos abençoados, de como nós já temos tudo a nosso favor, de como Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, de como Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, para nós vivermos uma vida abençoada, vivermos uma vida digna na presença do Senhor. E agora, neste capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso de número 23, a oração de Paulo a Deus em favor dos seus irmãos, a favor de mim e de você, não é para que Deus nos dê algo que nós ainda não temos. Não é para que Deus conceda a você e a mim algo que nós ainda não temos, algo que nós ainda não possuímos. Muito pelo contrário. A oração que o apóstolo Paulo faz a favor da igreja, a favor de mim e de você, é para que nós simplesmente conheçamos aquilo que já nos foi dado, para que nós saibamos aquilo que nós já temos, aquilo que nós já possuímos. O que nós precisamos hoje conhecer ou pedir a Deus não é para que Deus faça algo por nós. O que nós precisamos fazer é nos apropriar daquilo que Deus já nos deu, é nos apropriarmos daquilo que Deus já fez por nós através de Cristo Jesus. Com isso, você precisa saber que você é rico, que você é poderoso. E quando eu estou falando dessas riquezas, por favor, eu não estou falando de riquezas materiais. Eu estou falando de tudo que é necessário para você viver uma vida abundante. Tudo que é necessário está na pessoa de Deus Pai, está nas regiões celestiais, e você e eu podemos nos apropriar disso através de uma união com Cristo Jesus. E Paulo então ora para que nós tomemos conhecimento daquilo que Deus já nos deu. E a primeira oração que o apóstolo Paulo faz é para que a igreja tenha discernimento espiritual. No verso de número 17 ele diz: eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeira coisa que Paulo pede é pelo espírito de sabedoria. Queridos, eu tenho falado continuamente que nós precisamos de sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria não é você conhecer muito. Sabedoria não fala também de idade, não está limitada à idade, não está limitada à velhice. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. E sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é ver a vida como Deus vê. É você olhar para as circunstâncias, é você olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta e saber que Deus está no controle de todas elas. Amém? É saber que Deus está no controle. É enxergar a vida como Deus vê. Irmãos, muitas vezes nós olhamos a vida do lado avesso. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma certa feita, em que uma certa criança estava próxima da sua avó, que estava fazendo um tricô, fazendo crochê ali, uma arte de crochê, e a criança estava só vendo na sua perspectiva aquilo que a sua avó estava fazendo. E a criança disse para a avó: vovó, que coisa feia a senhora está fazendo? A avó simplesmente olhou para o menino e disse: é porque você está vendo do lado inverso, meu filho. Aí ela virou o crochê para o menino, e o menino pôde ver a beleza daquilo que a vovó estava fazendo. Muitas vezes nós estamos tão focados na circunstância, que nós não estamos olhando as coisas na perspectiva divina. E nós precisamos de sabedoria de Deus, para enxergarmos as coisas como Deus está vendo, como Deus está enxergando. Muitas vezes nós precisamos fazer como Eliseu, ou muitas vezes nós somos como Geazi, que era discípulo do profeta Eliseu. Nós estamos apenas olhando a circunstância, nós estamos apenas olhando o problema. Geazi olhou pela janela da sua casa e viu o exército inimigo, e ele se desesperou. Ele simplesmente clamou por Eliseu: ah, meu Senhor, o que será de nós? E Eliseu orou a Deus e disse: ah, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. Geazi estava vendo apenas o exército inimigo.
Eliseu, cheio da sabedoria, cheio do espírito de sabedoria, ele conseguia olhar a circunstância não com os olhos naturais, mas ele conseguia enxergar além da circunstância. E ele pediu: Deus, eu peço para que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. E quando o menino olhou, ele viu que era maior o número daqueles que estavam com ele do que o exército inimigo. Queridos, muitas vezes nós estamos olhando a circunstância, nós estamos vendo o problema, aparentemente o inimigo é muito mais forte, muito mais poderoso, muito maior do que nós, mas saiba que Deus quer abrir os olhos do seu coração, iluminar os olhos do seu entendimento, para que você contemple a grandeza do Deus que está com você, a grandeza do Deus que é sobre a sua vida, a grandeza do Deus que trabalha a seu favor. Sabedoria, a primeira coisa que nós precisamos é de discernimento espiritual, pedindo a Deus o espírito de sabedoria. A segunda coisa que o apóstolo Paulo pede, depois de pedir o espírito de sabedoria, é também de pedir, ele pede revelação. Deus, eu peço para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Queridos, revelação não fala de você buscar conhecer a Deus de formas fora da palavra de Deus, de maneiras que muitos dizem por aí: eu vou buscar uma revelação. Tem gente que vive atrás de revelação e a revelação está aqui, na palavra. Eu nunca vi gente que vai tanto atrás de profeta para ouvir não sei o que, ouve tanta coisa, nunca faz nada, nunca muda de vida. Esse tipo de gente nunca muda de vida. Mas quando nós recebemos revelação de Deus, os olhos da nossa alma são abertos. Para quê? Para nós conhecermos a Deus. Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês sejam cheios do espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Portanto, nós recebemos revelação para conhecermos a plenitude de quem Deus é, a plenitude daquilo que Deus está fazendo por nós. Nós recebemos revelação para nós reconhecermos, assim como Pedro, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que veio a esta terra. É para isso que nós precisamos de revelação. Revelação para o pleno conhecimento dele. A revelação pela palavra. A iluminação dos olhos do nosso coração. A iluminação dos olhos do nosso entendimento para nós conhecermos a Deus. Peça nessa noite a Deus espírito de sabedoria e o espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Porque o que nós mais necessitamos, irmãos, é conhecer a Deus. Nós precisamos de sabedoria para enxergar a vida na perspectiva de Deus. E nós precisamos de revelação para conhecer a pessoa de Deus. Não é apenas ter informações a respeito de Deus. Revelação é muito mais do que isso. Conhecer a Deus é muito mais do que ter informações da pessoa de Deus. Conhecer a Deus é a essência da própria vida eterna. Jesus disse isso em João 17:3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro. Conhecer a Deus é resultado da experiência da salvação. Se você conhece a Deus, significa que você experimentou a salvação. Muitas pessoas vivem a vida sem conhecer o verdadeiro Deus. Queridos, na terceira canção que nós estávamos aqui, mais vale um dia no centro do teu querer do que toda uma vida sem jamais te conhecer. Isso é desesperador, ou pelo menos deveria ser desesperador, você viver a vida toda sem jamais conhecer a Deus de fato e de verdade. Jesus disse para a mulher samaritana, que ele disse o seguinte: olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, nós porém adoramos aquilo que conhecemos. Nós precisamos conhecer a Deus, porque nós precisamos adorar ao Deus a quem nós conhecemos. Mas o conhecimento de Deus não é estático, não acontece uma única vez na vida. O conhecimento de Deus é um conhecimento progressivo. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aquilo que você e eu conhecemos hoje já não é suficiente amanhã. É inesgotável, a fonte é inesgotável. Você nunca esgotará o conhecimento de Deus na sua vida. Sempre existe mais do conhecimento de Deus, de uma vida de comunhão, de uma vida de relacionamento com Deus. Eu gosto da
daquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Existe uma riqueza imensurável, inesgotável do conhecimento de Deus que você e eu podemos mergulhar. E esse tempo de jejum, esse tempo de oração é exatamente para este propósito, é exatamente para este fim. É porque nós queremos conhecer mais a Deus. Eu disse na semana passada, trazendo uma definição do pastor norte-americano John Piper, quando ele diz que jejum é fome de Deus. Quando você come, você se alimenta do pão da terra, mas quando você jejua, você se alimenta do pão do céu. Então nós precisamos, queridos, desesperadamente nos alimentar da essência. Nós precisamos desesperadamente nos alimentar daquele que é o pão vivo que desceu do céu e veio até nós. Precisamos mergulhar nisso. Agora, por que Paulo pede para que eles tenham discernimento espiritual? Para que eles tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Veja o verso de número 18. Ele diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração. E ele nos dá 3 motivos. Primeiro, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A primeira coisa que Paulo deseja, depois de termos discernimento espiritual, ele deseja que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento. Meu irmão, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, que nós os cristãos, nós o povo de Deus, nós a igreja de Cristo, nós somos o povo da esperança, aleluia. Nós não somos um povo que não tem esperança, nós não somos um povo que está desamparado. Nós antes, sem Cristo, nós estávamos sem Deus no mundo, nós vivíamos sem esperança. Mas agora, você e eu somos o povo da esperança. Agora, porque Ele vive, aleluia, eu posso crer no amanhã, amém, aleluia. Porque Ele vive, porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que Ele está guardando um futuro, Ele está guardando uma esperança para mim. A nossa esperança em Cristo não se limita apenas às coisas desta vida. Nós fomos regenerados por Deus, segundo a ressurreição de Cristo, para uma viva esperança, a esperança que está nos céus. Nós somos o povo da esperança. Você não foi tirado das trevas para ficar sem esperança. Não seja como o povo do Egito, que saiu da escravidão, o povo de Israel que saiu da escravidão do Egito. Eles disseram assim: ah, Deus, para que o Senhor nos tirou lá do Egito? Para morrermos neste deserto? Agora nós temos fome, agora nós temos sede. Lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos a cebola, lá nós tínhamos tudo. O que você prefere? Você prefere permanecer no Egito, debaixo de condenação, debaixo de escravidão? Ou você prefere ir para o deserto, depender de Deus e saber que a sua esperança está garantida? Muitas pessoas estão assim: quando eu estava no mundo não era assim. Ué, então volta para o mundo. Só não posso te falar, vai com Deus, porque Deus não vai estar lá. Mas existe esperança para o povo de Deus. Existe esperança para o povo da esperança. Você foi chamado por Deus para ser um povo da esperança. Existe uma esperança para o seu chamado. Você não está desamparado. Você não está sozinho. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Se nós somos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, você acha que Ele não sabe cuidar bem daquilo que pertence a Ele? Você acha que Ele não sabe cuidar bem daquilo que é dele? Ele sabe cuidar muito bem daquilo que é dele. E Paulo ainda vai dizer o seguinte, no verso de número 18. O segundo motivo pelo qual nós devemos ter discernimento. Ele vai dizer o seguinte:
Depois de pedir a esperança do chamamento, ele vai dizer qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É isso? Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui Paulo está orando não para nós conhecermos a herança que nós temos em Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas o que Paulo aqui está orando é para que nós conheçamos a herança que Deus tem em nós. Porque nós somos a herança de Deus. Nós somos o presente de Deus Pai para o Deus Filho. Nós somos a herança, nós somos o povo que Deus deu para o seu Filho. Nós somos o povo que Deus comprou com o seu próprio sangue. Aleluia! O que Paulo está pedindo aqui é que o povo de Deus entenda o quão precioso nós somos para Deus. Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês saibam qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você é tesouro particular de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus, aleluia. Você é a riqueza de Deus. Sabe, chuta de lado aquela síndrome que você muitas vezes carrega, a síndrome do patinho feio, aquela autoestima baixa, aquela autoestima, sabe, afetada pelo pecado, afetada pela rejeição. Você é a menina dos olhos de Deus, você é propriedade de Deus, você é tesouro particular do Deus Altíssimo. Ele tem um compromisso com você, Ele ama você, Ele cuida de você, Ele está com você e Ele é por você, meu irmão. Mas ainda, Paulo ora não apenas para que nós saibamos a esperança do nosso chamamento, não apenas a riqueza da glória da sua herança nos santos, mas ele vai orar no verso 19, para nós sabermos qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Querido, você tem noção da grandiosidade do poder de Deus? Você tem noção de quão grande é o poder de Deus que trabalha em nós? E é tão interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que esse poder é somente para aqueles que creem. Somente aqueles que creem é que experimentam a suprema grandeza do seu poder. E é tão interessante que Paulo, eu acho que faltava alguns adjetivos para ele poder definir a grandeza do poder de Deus, que ele vai falar a respeito da suprema grandeza do seu poder que opera em nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Meu Deus do céu! Você consegue mensurar a grandeza do poder de Deus sobre a sua vida? Você consegue mensurar a grandeza do poder de Deus sobre a sua casa? Você consegue mensurar o poder de Deus que está sobre a sua vida? Queridos, eu estou aqui para dizer para você nesta noite que existe um supremo poder de Deus que habita em você. Existe a suprema grandeza do poder de Deus que trabalha a seu favor. Aleluia! Agora Paulo vai definir, vai ilustrar a suprema grandeza do poder de Deus. De que forma? Mostrando o poder da ressurreição. Que poder é este, pastor? Que poder é este que opera em mim? Ele vai dizer no verso de número 20: o poder de Deus que está sobre nós, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Queridos, eu estou aqui para dizer para você que o poder que está sobre a sua vida é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O poder que está sobre a igreja é o poder que trouxe a imortalidade e a vida àquele que esteve na sepultura por 3 dias. O poder que está sobre a nossa vida, aqueles que creem, é o poder que levantou a Jesus dentre os mortos e que hoje Ele está vivo para todo o sempre. Aleluia! A morte de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus. Preste atenção nisso. A morte de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus. Mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do poder de Deus. Se a cruz expressa com
a maior intensidade o amor de Deus, a ressurreição de Cristo expressa com maior intensidade o poder de Deus. O poder que está sobre a sua vida é o poder da ressurreição. O poder que está sobre você é o poder que levantou a Jesus dentre os mortos. Quando Deus pediu para Abraão: Abraão, oferece-me o teu filho. Oferece-me o teu filho Isaque, aquele a quem amas. A Bíblia diz que Abraão não teve dificuldades de oferecer Isaque a Deus. Ele estava certo, ele estava pronto para oferecer aquele a respeito do qual Deus tinha dito: olha, em Isaque será a tua descendência. E por que Abraão não teve dificuldades? Por que Abraão simplesmente disse: tá bom Deus, o Senhor pediu, eu ofereço meu filho? Por quê? Porque Abraão estava certo de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Hebreus 11:19 diz isso: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Agora, uma outra pergunta: como que Abraão sabia que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho Isaque dentre os mortos? Ele nunca tinha visto ressurreição? Nos dias de Jesus havia ressurreição. Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Eliseu ressuscitou um homem. A ressurreição passou a ser comum alguns séculos depois. Mas como que Abraão sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar a Isaque dentre os mortos? Porque Abraão experimentou na sua própria vida o poder da ressurreição. Porque a Bíblia diz que Sara, pela fé, recebeu o poder de ser mãe, pois teve por fiel aquele que prometera. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Sabe o que Deus fez com Sara e com Abraão? Aliás, a Bíblia diz que Abraão já estava amortecido. O velhinho já estava mal das botas já. E Deus fez com que Abraão e Sara pudessem dar à luz um filho. Abraão e Sara experimentaram o poder da ressurreição na vida deles. E o poder de Deus que está sobre você, que está sobre mim, é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Aleluia! Mas o poder de Deus não apenas ressuscitou a Jesus dentre os mortos, como também o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Verso de número 20: e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que também fez com que ele se assentasse à direita de Deus, fez com que ele fosse entronizado nos céus, fez com que ele fosse assentado à direita de Deus Pai. O poder de Deus que habita em nós, o poder de Deus que opera na minha e na sua vida, não é apenas o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, mas é o poder que o fez assentar à direita de Deus Pai. Não apenas isso, mas também um nome que o exaltou. Ele diz: muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, como também no vindouro. Aleluia! Eu estou aqui para dizer para você, para abrir os seus olhos desta noite, para que você saiba que o poder de Deus está sobre a sua vida. Esse mesmo poder que levantou Jesus da sepultura, esse mesmo poder que fez com que ele se assentasse à direita de Deus, o mesmo poder que o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O poder de Deus que exaltou ao nome de Jesus é poderoso, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus. Está satisfeito? É esse poder que habita em mim. É esse poder que atua sobre aqueles que creem. É esse poder que está à disposição da igreja. Mas veja ainda, verso de número 22, e nós vamos caminhar para a conclusão. Verso 22 diz assim: e pôs
todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Jesus não apenas ressuscitou dentre os mortos, não apenas está à direita de Deus Pai, não apenas tem um nome que é sobre todo nome, mas Jesus é o cabeça do universo. Ele é o cabeça das nações. Ele governa todas as coisas. Ele mesmo disse: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Mas Ele também é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça. E Ele diz no verso 23 que a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça das nações, é o cabeça do universo. Cristo é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. E Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Sabe o que isso significa? Significa que a igreja é a habitação de Deus. Significa que a igreja é cheia do poder de Deus, é cheia do poder do Espírito Santo, que a igreja é cheia dos dons espirituais, que a igreja é cheia da graça de Deus, que a igreja é cheia de tudo aquilo que Deus é. Agora eu te pergunto, a Bíblia não diz que os céus e nem os céus dos céus podem conter a Deus? Tamanho é esse Deus, de tão grande é esse Deus? Quando Salomão foi inaugurar o templo na cidade de Jerusalém, ele disse: Deus, os céus dos céus não te podem conter. Ou seja, o Senhor é maior do que tudo aquilo que o Senhor criou. Queridos, Deus é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Agora Paulo está dizendo que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como é que um Deus tão grande, um Deus tão majestoso, um Deus tão soberano, um Deus tão tremendo, que é maior do que todas as coisas, Ele habita em nós? Como pode isso? Esse é o mistério do Evangelho. Essa é a esperança da glória, Cristo em nós, aleluia. Ele habita em mim, Ele habita em você. Por isso, o poder de Deus habita em mim. Eu quero te perguntar nessa noite: existe alguma coisa demasiadamente difícil para esse Deus? Eu te pergunto, você tem tido discernimento espiritual? Você tem desfrutado de toda a sua riqueza? Você tem desfrutado do poder de Deus? Você tem desfrutado do pleno conhecimento de Deus? Você tem desfrutado desse poder que está sobre a sua vida? É tempo de nós como igreja mergulharmos em Deus. É tempo de nós como povo de Deus entrarmos no coração de Deus e, nos apropriarmos de tudo aquilo que Ele já nos deu gratuitamente. É tempo de nós vivermos o sobrenatural. É tempo de você viver o sobrenatural dentro da sua casa, meu irmão. É tempo de você viver o sobrenatural, como o pastor Edivaldo orou aqui num espírito muito profético, muito alinhado com os céus. O nome de Jesus é maior do que o câncer, o nome de Jesus é maior do que o decreto do médico, o nome de Jesus é maior do que a falência, o nome de Jesus é maior do que a miséria, o nome de Jesus é maior do que todas as coisas, e esse poder, o poder desse nome opera em mim e em você. Mas Ele habita apenas para aqueles que creem? Ou Ele se manifesta apenas naqueles que creem? É por isso que nós precisamos romper em fé. Por favor, não vamos cantar essa não, hein, gente? Estou brincando. Rompendo em fé, né? Eu quero que você se coloque em pé aí no seu lugar. Vamos buscar a Deus nesse momento.